Vamos dar início ao ciclo de palestras, convidando a todos para assistirem à palestra de abertura. Representações como potência, índices, indicadores, estatísticas e a necessidade de contracartografias ou utopia como método. A ser ministrado pelo senhor Antônio Miguel Vieira Monteiro, a quem eu convido para tomar aqui assento à mesa. O senhor Antônio Miguel Vieira Monteiro é tecnologista, pesquisador sênior do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde coordena o LISS, Laboratório de Investigação em Sistemas Socioambientais. É formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo e possui PH-Rio em Engenharia Eletrônica e Controle / Ciência da Computação, 1993. Eu disse certo? É PH-Rio? PhD. É PhD, possui PhD. E Engenharia Eletrônica e Controle de Ciência da Computação, em 93, pela Universidade de Sussex, em Brinton, Reino Unido. Para mais informação acerca do currículo do palestrante, vocês podem acessar o nosso site www.geopublica.ide.ba.gov.br. O palestrante fará a sua explanação em 50 minutos, deixando 10 minutos para responder as perguntas ao final da palestra. Eu solicito que os presentes encaminhem suas perguntas utilizando o QR Code, e a nossa audiência que está remotamente pode, pela nossa rede social, no chat, passar as perguntas também, que nós vamos repassar para o palestrante. Obrigado. Bom dia. Eu falo alto já, mas eu acho que eu tenho que falar nisso aqui, né? Bom dia. Vou começar sentado, daqui a pouco eu me levanto. Antes de tudo, eu gostaria, de fato, de agradecer imensamente aos organizadores e aos apoiadores desse evento. Geopública é um evento que tem uma tradição, uma importância, uma relevância muito grande na comunidade brasileira relacionada a todas as questões que mexem ou que, de alguma maneira, tocam o dado espacial, mas, em particular, e nos nomes do Anderson e da Rita, agradecer muito o convite e a coragem de me convidar para fazer essa abertura. Não sei nem se eu estou à altura disso, mas é um privilégio e uma honra, num tema essencial e fundamental e crucial, que é essa relação, quer dizer, uma relação que sempre houve, na verdade. Geografia e sociedade são indissociáveis, né? E a gente vai ver um pouco disso no que eu vou falar. Talvez a maioria de vocês sejam de áreas mais técnicas, diretamente mais técnicas. Obviamente que tem dois componentes aqui na minha apresentação. Uma em que a gente vai chegar aos instrumentos técnicos, ou sistemas técnicos, ou a mobilização dos sistemas técnicos para encontrar essas representações do espaço geográfico ou dos territórios de vida. Mas, antes disso, eu tenho que construir um pouco desse argumento, dado que o título da minha apresentação parece um livro, não é isso? O tamanho é tão grande que, então, algumas coisas a gente vai ter que conversar. E o pior é isso, porque geralmente eu falo demais e eu vou ter que controlar meu tempo. Então o Valdísio está me ajudando. Quando der 40 minutos ele avisa. Provavelmente eu vou correr um pouco. Mas, já o Valdísio está aqui. E agradecer, como disse em nome do Anderson e da Rita, mas ao diretor do SEI também. O SEI também é uma instituição muito importante na formação de muita gente, minha, de meus alunos. Tem uma revista importantíssima para tratar com questões muito relevantes e pouco, na verdade, muito pouco tratadas com o cuidado
que algumas instituições o fazem, a CEI é uma delas, que são os reflexos desses sistemas técnicos nas políticas públicas, em particular nas políticas públicas setoriais sociais. Então, desconta esse tempo, Anderson, agora eu vou começar só para agradecer a todo mundo. Obrigado, daqui a pouco eu devo levantar também e a gente vai conversando. Sim, só no meio disso, às 10 horas eu tenho que tomar um remédio. Eu estou me recuperando, então, às 10 horas eu vou ter que tomar uma aguinha, alguma coisa aí para eu tomar um remédio aqui. Vou botar minha caixinha aqui. A idade faz isso, né? Bom, então, eu acho que quando o Anderson me convidou e me deixou à vontade, dizendo que o tema era Geografia e Sociedade, eu quis trabalhar, na verdade, eu pensei em apresentar para vocês algumas coisas que a gente vem trabalhando no lugar de onde eu venho, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas num grupo, numa área em particular, que é a área de observação da Terra e Geoinformação, e, em particular, num grupo, que é o meu grupo, que se chama Laboratório de Informação, Laboratório de Investigação em Sistemas Socioambientais, que é o LIS. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre isso, né? O que é essa história de... O que eu estou chamando aqui de representações como potência, né? Em particular, com foco no planejamento territorial, em escala metropolitana ou em escala regional, né? E o que eu estou chamando aqui de contracartografia ou utopia como método. É sobre um pouco disso que a gente vai conversar e como é que isso se materializa, ou pode se materializar, através da mobilização dos instrumentos técnicos que a gente tem hoje, todos eles, né? Métodos, softwares, novos métodos, novas formas de representar o mundo. Bom, para isso tudo, para essa conversa, a gente precisa ter uma disposição muito necessária. Os argentinos têm muitas coisas interessantes, mas a mais interessante que eles têm são cartunistas, né? São gente que desenha bem e conta história. O Quino talvez seja o mais conhecido, mas a nova geração tem o Siri, que é o Ricardo Liniers, o apelido é Siri, e que eu gosto muito, e que tem esse quadrinho que é muito importante, que é a disposição necessária para essa conversa que a gente vai ter aqui, para essa tentativa de dialogar, né? Está muito difícil dialogar hoje em dia, então talvez o diálogo seja a coisa mais preciosa que a gente tem e precisa retomar, né? Diálogo exige tolerância, exige se colocar no lugar do outro, exige um monte de coisas que parece tão direta e tão óbvia, mas que a gente parece que esqueceu também, né? Então, retomar um pouco essa disposição necessária para ouvir é muito importante. Tem um escritor moçambicano chamado Mia Couto, numa palestra recente, que dizia sobre isso. Na África, as pessoas dividem o seu tempo no tempo de falar e no tempo de escutar. E isso é tudo, né? Tem tempo para falar e tem tempo para escutar. Então, isso é fundamental para a nossa conversa, embora seja assimétrica, porque aqui só eu estou falando, né? Então, fica mais difícil. A outra coisa é que nenhum homem é uma ilha isolada. Isso é um poeta metafísico inglês chamado John Donne, tem um livro interessante. Mas isso só quer dizer o seguinte: eu não estou aqui sozinho, tem um monte de gente comigo e eu não estou falando a partir de mim, né? Essa coisa de a ciência moderna, a partir de metade do século XX, ela começou a transformar o cientista num popstar, né? Como se ele sozinho fosse tudo. Isso faz parte, porque a ciência também está dentro do mercado, né? A ciência é um mercado, e o mercado necessita de indivíduos, enfim, o mercado, na forma como ele se estabelece, o mercado capitalista, ele se estabelece na forma de criar indivíduos e vontade de consumo. Então, mas ninguém vem sozinho, né? Newton já dizia que ele só fez o que fez porque vieram muitos antes dele. Ele dizia: eu cheguei aqui, né, no ombro de gigantes. Então, tudo que eu vou mostrar aqui é parte desse conjunto de onde eu venho. Eu venho desse laboratório
e não venho sozinho. Essas são algumas das carinhas que estão comigo. Alguns 4 primeiros, Isabel, Pedro e Silvana, são pesquisadores no INPE, coordenadores junto comigo do laboratório, alguns outros também, mas a maioria são nossos alunos ou colaboradores, como pós-doutorandos ou bolsistas em projetos, que vão se alterando, mas estão sempre lá e que produzem o que a gente nos ajuda a pensar, refletir e fazer o que a gente vai ver aqui. E eu vou começar a nossa conversa pegando um pouquinho, aproveitando um pouco da pandemia, porque ela ajuda a gente a chegar no território e a chegar nas coisas que eu quero apresentar, né? Principalmente porque, de uma maneira ou de outra, embora todos nós já soubéssemos, já estivéssemos a par dessa história toda, a pandemia trouxe, nos seus primeiros momentos, né, a gente já está esquecendo, a gente esquece muito rápido, então, mas nos seus primeiros momentos ela trouxe muito rapidamente, né, uma noção muito clara, novamente, das questões territoriais, né, das questões do lugar, de onde a gente está. Né. Porque, e principalmente, né, um vírus, que é o agente infeccioso dessa pandemia, como a vida de cada um, dizia o diretor da CEI no começo, sobre geografia, Tocantins, estamos lá nas Bozes, etc. Estamos tentando fazer acordos aqui institucionais entre geometrias legais ou administrativas, tal, para poder a gente trabalhar, mas o vírus e a vida, né, não respeitam fronteira. Não tem fronteira. As fronteiras administrativas a gente cria por uma necessidade de convivência e organização, né, normatização e uma série de coisas, mas a vida da gente não respeita a fronteira, né? Se eu estou no Tocantins, ou se eu estou na Bahia, ou se eu estou em São Paulo, ou no sul de Minas, se eu precisar necessariamente, ou meu filho, ou minha esposa, ou meu primo, de um médico, e esse médico está do outro lado da fronteira, eu não vou parar ali, porque eu tenho a fronteira da Bahia com o Tocantins, ou do sul de Minas com São Paulo. Então, a vida é muito mais forte que as fronteiras administrativas que a gente tem, embora elas sejam muito importantes para regular algumas coisas da vida que a gente precisa ter. Né? Mas a primeira coisa é que esse vírus não respeita esses limites administrativos, isso é muito claro, né, quando essa pandemia se espalha e quando ela vai buscar outros territórios para poder sustentar a vida desse caboclo, desse vírus, que parece tão bobinho, mas tem tem essa inteligência de sobrevivência. Ele precisa, né, de novos suscetíveis, precisa, portanto, de novos territórios, de novos lugares, de uma piscina nova de gente para poder... E ele não vai parar na fronteira. Né? E essa pandemia reforçou, então, essa uma realidade invisível, né? Ela reforça essa coisa um pouco da invisibilidade, mas é uma invisibilidade, nesse caso, bem ameaçadora, porque ela tem reflexos, né? A gente vai para o hospital, a gente se interna, nosso pai, nossa mãe, nosso parente, né? Embora ele seja invisível, ele nos ameaça, mas é uma invisibilidade microscópica, né? Eu não vejo o vírus, eu vejo o resultado do que ele provoca. Né? Mas há uma invisibilidade macroscópica também, que esse vírus traz para a gente, e que é visível na diferença com que ele atinge cada um desses grupos em cada território diferente, onde um de seus territórios de vida, né, ou seus territórios usados, como dizia Ana Clara Mourão, né. Essa invisibilidade, quer dizer, que é uma invisibilidade macroscópica também, que veio mais à tona, mas que permanentemente ela é grande, a gente vê, mas a gente quer não enxergar, e parte dos nossos sistemas técnicos de informação garante isso, né? Nossos sistemas de informação estatísticas, nossos sistemas de informação
oficiais, em geral, vão promover algumas estratégias e esquecer outras estratégias. Então, ao promover, embora macroscópico, embora eu veja, do ponto de vista das informações, do ponto de vista da construção de representações, eu invisibilizo boa parte, eu deixo abafado, não revelado, uma boa parte dessas estratégias. E, portanto, eu deixo abafado uma boa parte do campo de possibilidades que a gente tem para transformar essa sociedade que a gente vive em função de aspectos da geografia. Então, essa manifestação macroscópica, ela é uma manifestação coletiva, né, de todo mundo, em várias escalas, o indivíduo, famílias, grupos, mas territorial, essencialmente, porque as pessoas, as famílias, os indivíduos vivem em um lugar, né, um lugar concreto. Né? E elas são, na verdade, é um conjunto de forças, essas sim, que a gente não vê a toda hora, né? Nossos olhos não capturam, a gente captura o que sai dali, mas essas forças a gente não captura, mas elas vão desenhando essas distinções, né, na distribuição das doenças, como na distribuição de várias outras coisas, em particular daquilo que eu chamo de bens comuns, né, de consumo coletivo. Os bens comuns de consumo coletivo, a gente tem os bens privados, mas a gente tem os bens comuns de consumo coletivo, né? Água, terra, ar, transporte, trabalho, educação, lazer, são bens comuns de consumo coletivo, ou deveriam ser. Né? E a distribuição desigual desses bens nas cidades, nas regiões, nos territórios, nos bairros, na minha rua, ela tem diretamente, ela tem uma relação direta com os desfechos provocados por esse outro carinha invisível, que é esse vírus microscópico que atinge a gente. Né? Não é só uma relação da doença se manifestar em cada corpo, importante também, mas cada corpo pertence a um lugar e a um contexto. E esse contexto amplia, favorece ou desfavorece um certo desfecho. E esse lugar ele está impregnado dessas forças que vão fazer com que essa distribuição seja assimétrica, seja desigual. Então, essas forças elas vão conformar, de alguma maneira, elas vão gerar o que eu chamo de campos de ativos, ativos dos indivíduos, ativos das famílias, ativos dos lugares, ativos dos grupos, né? Mas também um campo de vulnerabilidades e um campo de oportunidades. Né? E isso é feito em torno desses indivíduos, dessas famílias, desses grupos, nesses territórios de vida e vivência desses grupos. Então, parte da nossa tragédia é esquecer nos nossos sistemas oficiais de revelar esses campos. Os campos de ativos, os campos de vulnerabilidades e os campos de oportunidades. Porque são eles que formam os nossos campos de possibilidades, aquilo que a gente poderia ser, ou quer ser. Obviamente que são projetos em disputa, como tudo. Né? Então, para um agente que não aceita fronteira nenhuma, né, que é o vírus, né, ou mudanças climáticas e ambientais, ou o capital, que também não aceita fronteira, né, as cidades e o urbano vai além das cidades. Né, não é só, a cidade é o núcleo mais forte do urbano, mas ele não é o urbano. Né? E hoje, cada vez mais, a gente não existe essa dicotomia entre urbano e rural, que a gente tem um gradiente grande hoje, né, entre urbano e rural. A gente tem ruralidades no urbano e urbanidades no rural. E a gente tem uma troca muito grande entre isso através de meio físico e de um meio não físico, meio digital também. Né? Comportamentos se alastram de um lugar para o outro e assim vai. Então, a cidade e o urbano, elas conformam, elas geram, na verdade, territórios de projetos que estão em disputa. Né? Nós estamos numa eleição, isso é disputar certos projetos que vão, em última instância, se manifestar em territórios, porque não é, né? Uma eleição não existe do nada, ela existe, cada um tem seu projeto,
isso vai acontecer em algum lugar, vai ser implementado concretamente na sua casa, na sua família, e por aí vai. Né? Portanto, no limite, né, todos nós aqui lidamos com uma coisa muito importante que a gente pode não pensar muito, mas a gente lida com o que eu chamo de um projeto representacional. A gente está todo momento representando o mundo, as pessoas, as famílias e esses projetos em disputa, mesmo que a gente às vezes não pense sobre eles, mesmo que a gente fale assim, eu sou um engenheiro, eu sou um cartógrafo, eu sou um geógrafo físico, eu sou qualquer coisa e eu estou desenhando minha linha aqui. Minha linha é minha linha, isso aqui... Não, minha linha é mais do que a minha linha. Meu polígono é mais do que o meu polígono. Meu ponto é muito mais do que o meu ponto. Não pensar nisso é um problema dos sistemas técnicos e é um problema que a gente precisa resolver. Tá? Porque a gente vive num projeto representacional. A gente representa o mundo, a gente tem o mundo, a gente tenta reduzir o mundo, representar o mundo. Né? E quando a gente reduz o mundo, porque toda representação é uma redução, a gente vai fazer opções. E essas opções vão estar no nosso projeto de representação. Então, todo projeto de representação necessita de uma estratégia de mediação, porque o que eu estou representando? A mediação é essa, o que eu quero representar? Que disputa eu quero representar? Quem eu quero representar? Para que eu quero representar? Por que eu quero representar? Então, parte da racionalidade desses projetos que estão em disputa, ela é construída como representação. Essencialmente, é uma disputa de representações. É isso que a gente tem. Então, cada um produz a sua representação e eu tenho uma força muito grande dos sistemas técnicos e do Estado na apresentação de uma representação formal do mundo, cheia de geometrias, de pontos, linhas, polígonos, etc. Né? Mas, no final, tudo isso são o que a gente resume e chama de cartografias. Né? Então, o importante aqui é como é que a gente pode reposicionar o papel da cartografia nesse contexto de imaginar que a gente tem invisibilidades, campos de possibilidades, e que a gente precisa, de alguma forma, representar projetos em disputa. Aquilo que eu vejo como uma possibilidade, aquilo que o outro vê como uma possibilidade, aquilo que o outro vê como uma possibilidade, e um arranjo possível de um pacto, quando possível, para aquilo que a gente pode atuar, transformar no mundo. Não é a representação, parece besta, a representação não é o mundo, né? É só uma representação do mundo. Tem um quadro famoso do Magritte, que inaugura o modernismo, que tem um cachimbo e que ele diz, isso escreve embaixo, isso não é um cachimbo. Não é um cachimbo, é o desenho de um cachimbo. Né? E o mapa não é um mundo. Essa história da cartografia moderna, vou chamar aqui de mondriana, cheia de quadrinho, precisão, etc., levou a gente, induziu a gente a uma ilusão de que a gente está representando o mundo. Não, a gente está só utilizando, como sempre, uma forma de... que a gente está tendo o mundo, apreendendo o mundo. Mas não, a gente está só representando uma versão do mundo, que é a nossa versão, a versão que a gente decidiu colocar na forma cartográfica, ou expressar na forma espacial. Né? Mas o cartógrafo é, acima de tudo, um antropófago. Né? A Sueli Ronick escreve um livro muito interessante sobre isso, ou seja, porque a cartografia não é só aquilo que o IBGE ou as normas cartográficas dizem, eu quero uma carta tipo A, tipo B, isso serve para muita coisa, importantíssimo, né? As bases que a gente precisa ter, quando eu quero furar um cano na rua, preciso ter lá uma precisão boa, senão vou furar um cano de gás, isso é uma coisa. A outra é quando eu quero estudar dengue, ou quero estudar Covid, ou quero estudar segregação espacial. Eu não preciso furar ninguém, não preciso estar exatamente, né, com uma acurácia ou uma precisão de uma certa maneira. O que eu preciso entender é como é que essas coisas se relacionam e se distribuem no território, a relação entre elas nesses territórios, e que territórios regionais, territórios pessoais, territórios de vida, de famílias ou indivíduos, enfim, que território que a gente está falando. Né? Então,
a cartografia é muito mais ampla do que isso, muito mais ampla do que um mapa com uma certa normatização. Ela é um conjunto de coisas que ajudam a gente a representar esse espaço. Ela pode ser, enfim, ela pode usar vários artifícios, uma tabela, um mapa, um vídeo, e cada vez mais que a gente tem instrumentos técnicos novos, a gente pode acrescentar. É o que a gente tem chamado de um painel de observação, né? Embora a gente não voa, um Boeing voa, tem aquele painel e tal, meio complexo, mas o mundo é complexo, a gente precisa de certa complexidade, porque reduzir demais atrapalha. Né? Complicar demais atrapalha, mas reduzir demais é pior ainda, porque faz com que a gente bloqueie possibilidades. Então, cartografias, na nossa concepção de grupo há muito tempo, são objetos de mediação. São as formas com que a gente faz essa conversa entre a representação e os projetos de mundo. Eu preciso delas para discutir os meus projetos sobre o território. Né? Mas ela, antes de tudo, é uma ferramenta que ajuda a gente a compartilhar, levantar, discutir, estruturar debate e discussão. Então, nesse sentido, que é a cartografia que eu vou trabalhar aqui e onde eu quero chegar. E eu queria só trazer o eco aqui de 3 grandes pensadores brasileiros, porque vão me ajudar um pouco nessa conversa, 2 deles no Nordeste e uma carioca, um paraibano, um baiano, claro, mas não só porque estou na Bahia, porque falar de geografia sem falar desse baiano é impossível, e porque ele traz uma contribuição importante aqui, e uma carioca da geopolítica e que falou muito sobre a Amazônia. Né? Mas todos esses caras, muito saudosos, fizeram isso pensando a partir do lugar deles de uma forma muito crítica. Quer dizer, eles não tiveram um pensamento colonizado só. Eu estou aqui. Eles, na verdade, refletiram a partir de cada lugar. De Pombal, de Pombal, como Celso Furtado, na Paraíba, né, que iluminou para a gente há muito tempo alguns dos mecanismos da história do desenvolvimento. Né, embora tenha escrito um ensaio muito bonito em 2000, né, que se chama, inclusive chama Ensaio sobre a Formação, nesse livro, né, mas A Busca de um Novo Horizonte Utópico, em que ele diz uma coisa que, infelizmente, esse livro é de 2000, muito ainda hoje, né? A distância entre o que somos e o que a gente esperava ser parece muito grande. Né? E a gente precisa resolver isso, e Celso Furtado pode ajudar no que ele pensou sobre o que é desenvolvimento. Desenvolvimento não é desenvolver, é envolver mais. É o contrário. Milton Santos, né, nosso baiano, porque o Milton tinha uma concepção muito interessante, professor Milton, em que território e sociedade são indissociáveis. Não existe diferença entre território e sociedade civil. Né? No livro talvez mais panfletário, vamos dizer, do Milton Santos, talvez mais fácil de ler também, chama O Espaço do Cidadão, ele reafirma uma coisa simples e muito importante. O cidadão é o indivíduo no lugar. Não existe cidadão sem o lugar. Né? E um cidadão é um indivíduo referido ao seu lugar. É necessário compreender isso. E se o cidadão é um sujeito referido ao seu lugar, a sociedade civil, que é composta de cidadão, famílias, etc., é território. Não tem saída para isso. Então não dá para pensar, né, não dá para pensar em indicadores sociais, se a gente não pensar nos territórios em que essas pessoas vivem, porque o cidadão só será cidadão em seu lugar, né, em um lugar. E a Berta, saudosa professora Berta Becker, que tinha trazia uma mensagem muito importante para aqui. A Berta levantou uma questão, entre várias coisas, porque eu vou dar 2 exemplos, na verdade, sobre a questão do desenvolvimento da Amazônia e a questão do planejamento metropolitano, se eu tiver tempo. Oi? Meu remédio. Licença.
Obrigado e me desculpe. Bom, pelo menos tem um inusitado aqui no nosso negócio, né? O palestrante tem que tomar remédio. A Berta dizia uma coisa muito legal. Dizia, infelizmente todos três foram, e a gente não tem reposição de gente dessa qualidade hoje, muita gente boa, mas precisamos voltar a ter essas pessoas. A Berta dizia, a agenda é o instrumento geopolítico mais importante do século XXI. Por quê? O que não está na agenda não existe. Então, o que não está na agenda não existe. Em planejamento, isso é fundamental. Então, o que não está na agenda não existe. Em planejamento, um dos instrumentos do planejamento são os planos, né? Plano diretor integrado urbano, plano, plano, blá, blá, blá. Dentro dos planos, a gente tem uma série de cartografias, uma série de instrumentos técnicos. O que não existe ali, não existe para ser planejado. Então, colocar na agenda é a primeira tarefa que tem um geógrafo ou qualquer um que queira trabalhar com dados espaciais em benefício da sociedade, porque a gente precisa estabelecer ali a possibilidade de enxergar os campos de possibilidades, aquilo que a gente tem como possibilidade de ser, né, de vir a ser, como dizia o Celso Furtado. Então, a agenda é esse instrumento muito importante. E o meu argumento aqui é que a gente pode pensar no planejamento como uma expressão de um desejo, de um racional, de uma racionalidade, de uma coisa que a gente quer, né? Parte dessa racionalidade vai estar envolvida nesses instrumentos de representação, nessas cartografias que a gente vai criar. Então, se é isso, por quê? Como eu dizia, o sistema técnico tem uma força muito grande nas geometrias. Então, quando eu tenho uma elipse ou um polígono, ela significa alguma coisa, né? Porque um ponto está dentro do polígono, significa uma coisa. Ele está fora do polígono, é outra coisa. E isso pode ser a diferença